Bem, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Leandro Pereira, professor do Instituto Federal, campus Paracambi. Eu pertenço ao LISCOMP, que é o Laboratório de Instrumentação e Simulação Computacional Aplicada. E hoje vamos falar do efeito Doppler, né? A continuação da nossa parte de ondulatória, a última aula de ondulatória. Bem, este efeito é descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou refletidas por fontes em movimento relativo ao observador. Ou seja, só vai haver efeito Doppler se houver movimento relativo entre fonte e observador. Este efeito ele foi descrito, teoricamente, pela primeira vez por Johann Christian Andreas Doppler, em 1842, austríaco. E em 1842, tem bastante tempo, né, foi desenvolvido teoricamente esse efeito. Então, para as ondas sonoras, o efeito Doppler constitui o fenômeno pelo qual o observador percebe frequências diferentes das emitidas por uma fonte e acontece devido à velocidade relativa entre a onda sonora e o observador e o movimento relativo entre observador e fonte. Então, observação para o seguinte: três movimentos a ser avaliados. O movimento da fonte, do observador e o movimento do som, da onda emitida em si. Ok? Então, aqui eu coloquei uma animação para a gente poder observar isso com mais detalhes. Né? Uma fonte, que é um carro emitindo, no momento ele está inicialmente parado, e inclusive começa a se deslocar para a esquerda. Né? A gente consegue observar uma alteração, né, na frente de onda, na frente do veículo e atrás do veículo. Então, eu acrescento um observador aqui, então ele vai se aproximando do observador que vê, né, as frentes de onda alteradas em relação à forma original. Se eu colocar um observador aqui, ele também vai ver uma alteração, só que de uma outra forma. Né? Esse observador vê as frentes de ondas encurtarem e esse observador vê as frentes de ondas alongarem. Esse é o primeiro detalhe que nós estamos observando do efeito Doppler. Próximo slide, eu coloquei aqui uma animação onde eu tenho um movimento da fonte e eu vou poder ilustrar nesse movimento o deslocamento das frentes de onda geradas, frentes de ondas esféricas. O som é uma onda tridimensional que está gerando frente de ondas esféricas, a gente consegue observar aqui. E à medida que ele vai se deslocando, na frente da fonte, a frente de onda vai encurtando aqui. E atrás ela vai alongando. O que me faz crer com o seguinte: a distância entre duas frentes de onda sucessivas corresponde ao comprimento de onda. Então, aqui na frente, quem está nessa posição percebe um comprimento de onda menor. Quem está aqui percebe um comprimento de onda maior que o comprimento de onda original daquele som emitido. A gente consegue observar isso vendo essa dinâmica aqui da construção das frentes de onda. E o próximo slide vai me mostrar, o próximo vídeo, perdão, vai me mostrar o seguinte: esse fenômeno, né, a observação audível desse fenômeno. Então, repara que, à medida que ele veio se aproximando, a intensidade aumentou, o som ficou mais forte e a frequência, né, aumentou, ficou mais agudo. Né? À medida que foi se afastando, a intensidade diminuiu, a frequência também diminuiu, foi ficando mais grave. Então, nós podemos, né, deixa eu reprisar aqui para vocês esse efeito. Está ficando mais forte, está aproximando. Agudo. E à medida que ele vai se afastando, vai ficando mais grave e vai diminuindo a intensidade. Uma situação real, assim, simulação de uma situação real. Então, feito isso, o que a gente pode fazer a partir de agora? Nós podemos determinar uma fórmula, né, para calcular, né, essa frequência percebida pelo observador, que vai ser uma frequência aparente, não vai ser a frequência real, né? Uma frequência diferente, porque dependendo da sua posição, né, dependendo do movimento relativo, ele vai perceber o comprimento de onda diferente ou, né, vai perceber a velocidade de propagação diferente e aí vai gerar, né, fontes com a frequência diferente.
Então, primeiro, a gente precisa fazer as seguintes considerações. Como são muitos termos a se considerar, a gente vai fazer o seguinte, vai determinar que FO, F como índice O, é a frequência aparente, a frequência percebida pelo observador. Então, é a frequência que o observador percebe. FF é a frequência real da fonte, a frequência emitida pela fonte, por isso FF. É a frequência do som de fato que a fonte está emitida. VO é a velocidade do observador, quando esse estiver parado, VO vai ser zero. VF é a velocidade da fonte, quando essa estiver parada, VF vai ser zero. E a velocidade da onda sonora é V, porque sempre vai haver onda sonora. A gente está analisando o efeito Doppler, se não tiver onda sonora, V igual a zero, não faz sentido. Ok? Então, o primeiro caso que nós vamos estar estudando é supor que o observador esteja em repouso e a fonte se aproxima do observador. E aí há um encurtamento aparente do comprimento de onda relacionado à velocidade relativa. E a frequência observada será menor que a real. Então, vimos na figura passada esse encurtamento na medida que a fonte vai se aproximando do observador. E agora a gente vai calcular esse encurtamento, né, analisando a frequência, né? O que acontece com a frequência. Está aqui a situação, está aqui a fonte, o carro, está buzinando, soltando uma sirene. O carro tem velocidade à direita, o som também, na direção da fonte que está em repouso, que vê do som e vê da fonte. Eu coloquei uma animação para a gente poder visualizar esse efeito. Eu falei, a frente de onda se deslocando, né, aqui ela encurta. Então, quem está aqui percebe um comprimento de onda menor. Então, quem está vendo do lado de cá se afastando percebe um comprimento de onda maior, mais alongado do original. Então, feito isso, a gente vai enxergar um comprimento de onda aparente em função da velocidade relativa, que seria a velocidade aparente, né? E a frequência real da onda. Então, esse comprimento de onda vai ser o comprimento de onda que o observador vai ver. Então, a frequência para o observador vai ser a velocidade do som dividido pelo comprimento de onda que ele percebe. Substituindo, né, esse termo nessa expressão, a gente vai chegar nessa expressão aqui, e aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né, para fazer a divisão da fração, chegamos a uma fórmula que vai me fornecer a frequência que o observador percebe em função da velocidade relativa, né, do som com a fonte e a frequência real emitida pela fonte. Aqui eu consigo visualizar o seguinte, o numerador, o número de cima da fração, ele é maior que o denominador. Por que maior? Porque o denominador é ele menos alguma coisa. Então, isso aqui é maior que esse termo, concorda? Se eu tenho um numerador maior que o denominador, essa fração como um todo vai ser um valor maior que 1. E aí, essa frequência vai ser maior que essa, porque essa frequência é ela vezes um número maior que 1. Ou seja, 1 vezes 1,5, maior que 1. Ok? Então, a frequência é maior, a gente tem um som agudo. Quando se aproxima o objeto, a fonte do observador em repouso, o som vai ficando mais agudo, o comprimento de onda diminui, a frequência aumenta. Ok, pessoal? Então, vamos para o segundo caso aí. O próximo caso, analisando ainda com o movimento da fonte e o observador em repouso, é a gente analisar que o observador está em repouso e a fonte vai se afastar. E aí vai haver um alongamento aparente do comprimento de onda relacionado à velocidade relativa. E a frequência observada vai ser menor que a real. E se a frequência é menor, a gente vai ter um som, né, mais baixo. Aqui está a figura ilustrando a situação. Aqui a fonte se deslocando para a direita, né, o som no sentido do observador que está em repouso. Beleza? E aqui está uma figura ilustrando essa situação. A fonte se deslocando para a direita e o observador percebe um comprimento de onda mais alongado. Então, supondo que o observador esteja em repouso, a fonte se afasta do observador, há um alongamento aparente do comprimento de onda. Ele percebe o comprimento de onda maior do que o real. E aí, isso está relacionado a essa velocidade relativa, né? À medida que ele se desloca, provoca esse efeito de alongamento, né, aparente do comprimento de onda. E aí a frequência observada vai ser menor que a frequência real. Como é que a gente vai demonstrar isso?
assim, mostrando aqui o alongamento do comprimento de onda, vai estar em função da velocidade relativa, que agora tem o sentido contrário, com o sentido contrário soma, com o mesmo sentido subtrai, né, no desenho anterior, e sentido, o som e a fonte tinham o mesmo sentido, então subtraiu. Agora, com o sentido contrário, vai somar. O som e a fonte têm sentidos contrários. E aí, o comprimento de onda aparente vai estar em função dessa velocidade relativa, né? Velocidade aparente, a frequência do som, o procedimento é o mesmo que a gente usou no anterior. Vai calcular a frequência do observador, velocidade do som dividido pelo comprimento de onda aparente, vai substituir esse termo do comprimento de onda aparente aqui dado pela velocidade relativa nessa expressão para a frequência do observador, vai simplificar, né? Substituir vai simplificar depois, dividir na fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, você chega numa expressão que vai te dar a frequência do observador, que o observador percebe, né? Em função da velocidade relativa do som com a fonte e da frequência do som emitido pela fonte. E aqui eu percebo o seguinte, o numerador agora ele é menor que o denominador, porque o denominador vai ser o numerador mais alguma coisa. Então, esse número que está aqui embaixo é maior do que esse que está aqui em cima. Então, se o denominador é maior que o numerador, essa fração vai ser necessariamente menor que 1, está entre 0 e 1. Então, quando você multiplica um número por um número entre 0 e 1, você diminui esse número. Por exemplo, 0,8 vezes 1 dá 0,8. Então, diminuiu, o resultado é menor que 1. Entendeu? 2 vezes 0,5 vai dar 1. Certo? Então, o resultado é sempre menor quando você multiplica um número por outro número entre 0 e 1. Então, a frequência do observador, que ele percebe, vai ser menor que a frequência real, porque está sendo multiplicada por um número menor que 1. Então, se a frequência é menor, eu tenho um som grave. E aí eu posso generalizar essas duas situações para um caso geral, onde eu tenho o observador parado, né, e a fonte em movimento. Então, fazendo isso, a gente pode escrever essa expressão geral só analisando o denominador, que ele vai alterar o sinal entre menos e mais. Menos vai ser quando tiver aproximação, então o sinal sendo negativo na aproximação e positivo no afastamento, como a gente acabou de ver. Então, isso aqui é um termo geral para quando o observador está parado e a fonte em movimento. Bem, próximo caso agora, a gente vai fazer o seguinte, vai parar a fonte e vai colocar o observador em movimento. Então, supondo que a fonte esteja em repouso e o observador se aproxima, né, o primeiro caso, vamos colocar se aproximando. Neste caso, em que o observador se aproxima da fonte, em o mesmo intervalo de tempo, ele vai encontrar mais frentes de onda do que se tivesse parado, do que se ele tivesse parado, se o observador tivesse parado. Então, à medida que ele vai se deslocando para a direção da fonte, ele vai passando por mais frentes de onda. E assim, ele vai perceber que a frequência observada por ele vai ser maior que a frequência emitida de fato pela fonte. Então, neste caso, o comprimento de onda não é alterado. Ele percebe o mesmo comprimento de onda, porque a distância entre as frentes de onda continua igual. Mas a velocidade de propagação é ligeiramente aumentada. Então, ele percebe uma velocidade relativa diferente. Então, olha só, a situação é essa daqui. A fonte parada, igual a zero, emitindo som nessa direção, o observador se deslocando no sentido da fonte. Então, sentidos contrários, o que faz com a velocidade? Lembram? Sentidos contrários, a gente vai somar. Então, está aqui uma simulação, coloquei um amiguinho ali, e ele vai se deslocar em direção à fonte. Ele está se deslocando em direção à fonte. À medida que ele passa, ele vai percebendo mais linhas, vai passando por mais linhas, mais frentes de onda no mesmo intervalo de tempo. E com isso, ele percebe que aquele som está com uma velocidade que não é a velocidade original, é uma velocidade relativa, que é a dele mais a do som. Então, o que ele percebe é uma velocidade aparente V mais V0. E aí, eu calculo o comprimento de onda do som, V do som, sobre a frequência do som, porque esse comprimento de onda é o que de fato ele percebe. E aí eu vou para aquela expressão da frequência observada, que vai ser a velocidade aparente que ele percebe, né, velocidade relativa, dividido pela frequência, pelo comprimento de onda que ele percebe, né, que é o comprimento de onda original. E assim, substituindo essas duas expressões aqui, nessa equação, eu vou ter uma expressão que eu vou simplificar aqui
repetindo a primeira, dividindo pelo inverso da segunda, dividindo não, multiplicando pelo inverso da segunda, perdão, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aí a gente tem essa expressão para calcular a frequência observada pelo observador em função da velocidade relativa aqui, novamente. Só que agora eu vou analisar da seguinte forma. Quando o observador está se aproximando da fonte em repouso, a tendência é ele observar um som mais agudo, mais alto. E olha aqui o resultado. V sobre V0 é maior que V. Então aqui eu tenho novamente um número maior que 1, ou seja, um número maior que 1 vezes F original. A frequência observada pelo observador vai ser maior que a frequência real do som. E aí eu tenho novamente um som agudo. Então, sempre que tem aproximação, seja da fonte, seja do observador, né, em movimento, vai aumentar a frequência observada, né, vai ter um som agudo, de uma forma ou de outra. As equações são diferentes, mas o resultado qualitativo é o mesmo. Então, a última situação, nesse aspecto, seria, supondo que a fonte agora esteja em repouso e o observador se afasta da fonte. Então, neste caso, o observador que se afasta da fonte, em um mesmo intervalo de tempo, ele vai encontrar um número menor de frentes de onda do que se ele estivesse parado. E assim a frequência observada deverá ser menor que a frequência emitida pela fonte. Ele vai vendo menos frentes de onda, né? Então, essa frequência, para ele, passa a ser menor. Por quê? Por conta dessa velocidade de propagação ser ligeiramente diminuída. Então, a velocidade que ele percebe, né, ou seja, velocidade relativa ou velocidade aparente, vai ser diminuída. Então, está aqui a situação, o observador se afastando da fonte que está parada, o som se deslocando na direção do observador. Então, mesmo sentido, a gente vai subtrair. Vamos observar aqui agora, na figura, o que acontece? Está vendo? Está emitindo as ondas, e à medida que ele vai se deslocar, ó, ele vai percebendo uma quantidade menor de frentes de onda. E com isso ele vai perceber uma velocidade de propagação menor, uma frequência menor. E aí, ó, como eu falei, a velocidade relativa vai ser a subtração, né? E o comprimento de onda do som é V sobre F do som. E aí nós vamos fazer da mesma forma que fizemos no anterior. Vamos substituir essa velocidade aparente aqui, relativa ao comprimento de onda. E com isso a gente vai chegar nessa expressão, né? E aí repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Temos a fórmula para calcular a frequência observada, né, pelo observador em função da velocidade relativa e da frequência emitida pelo som. E pela fonte, né, a frequência do som emitida pela fonte. Aqui a gente vai ter o seguinte. Este numerador, ele é menor que o denominador, porque V menos alguma coisa é menor que V, correto? Então, aqui vai ter um número entre 0 e 1. Você multiplica o número entre 0 e 1, por outro número, você vai diminuir, o resultado vai ser menor que esse outro número. Então, essa frequência observada é menor que a frequência real do som. E se a frequência é menor, o som é grave. E agora a gente pode generalizar para esse caso onde a fonte está parada e o observador em movimento, do mesmo jeito que a gente generalizou da outra forma, né, quando a fonte estava em movimento e o observador parado, só alternando o sinal aqui para positivo para aproximação, porque a frequência tem que aumentar na aproximação, negativo para o afastamento, porque a frequência diminui no afastamento, só mais grave. E aí o sinal, né, como eu falei, vai oscilar dessa forma, na aproximação, na aproximação positivo e no afastamento ele é negativo. Legal, galera? Então, agora a gente vai buscar uma equação que junte tudo, junte essas 4 possibilidades, né? Então, vai partir de onde? Né? De onde a gente parou. A gente observou como é que funciona para o observador em movimento e observou como é que funciona para a fonte em movimento. Então, se eu pegar essa expressão aqui, o que eu tenho que corrigir, aqui eu tenho o observador em movimento, eu tenho que acrescentar aqui a velocidade relativa para a fonte. Então, aqui entraria o menos ou mais a velocidade da fonte. Se eu pego a fonte em movimento, então eu tenho que acrescentar aqui o movimento do observador. Então, entraria aqui em cima o mais ou menos a velocidade do observador. Entraria este termo aqui
este termo passaria para cá. Então, juntando isso, eu tenho essa expressão aqui. Então, esse é o termo geral, né, para o cálculo do efeito Doppler. E aí você analisa caso a caso. Se a fonte estiver em repouso, esse cara vai zerar, aí você tem o observador em movimento. Se o observador estiver em repouso, esse termo vai zerar, aí você tem a fonte em movimento. Então, esse aqui é o termo geral para o efeito Doppler. Bom, partiremos agora para as aplicações. Então, as aplicações são bem interessantes. Vamos começar com uma bem clássica, né, que é o radar de velocidade, esse radar que vocês veem por aí nos estrados. Esse radar ele funciona da seguinte forma. Ele é uma fonte, ele vai emitir uma onda, e aí, à medida que essa onda bate no veículo e reflete, o veículo passa a ser o emissor. E ele é um emissor em movimento. Então, aqui está o comprimento de onda, né, da onda original, né? E aqui está o comprimento de onda, né, da onda em movimento de aproximação ao observador. O observador, ele é, no caso, o sensor aqui do radar. Então, esse sensor ele capta essa onda, ele consegue verificar o valor da frequência, né? Então, ele tem o valor da frequência do observador, aqui fonte em movimento. Então, ele tem esse valor. A gente conhece a velocidade do som, né? Então, isso é um outro input que vai ter no programa, no programinha que tem acoplado isso aqui, esse sistema. Ele conhece a frequência do som que ele emite, então outro valor que está, outro input que ele conhece, e aí ele vai calcular, vai fazer uma função inversa aqui, fazer uma convolução aqui, isolar esse VF e calcular a velocidade da fonte, que é a velocidade do veículo. Então, isso aqui é para quando o veículo está se aproximando do radar. Tem essa configuração, a gente usa essa equação com o sinal de mais ou de menos. Quando aproxima, a frequência aumenta, né? Então diminui o denominador, então de menos, lembra? E aqui, quando o veículo está se afastando do radar, ele passa e vai se afastando, ele emite lá. Aqui a frequência vai ser menor, o comprimento de onda é alongado, percebe que aqui está maior que aqui está menor, viu? E aí eu vou usar essa mesma expressão, só que agora com um sinal de mais. Então, a diferença dessa configuração para essa é alterar o sinal aqui lá na equação que vai ser colocado no input lá do programinha que vai fazer esses cálculos e vai verificar a velocidade do veículo e ver se está acima do limite estabelecido, né, pela rodovia, vai poder emitir o auto de infração. Bom, essa é uma das aplicações. Eu coloquei uma outra, bem interessante também, que é a aplicação na medicina. Ecocardiograma, ecodoppler, né, ultrassonografia Doppler. Então, esses exames que envolvem assim, Doppler também vai analisar a questão do movimento. Movimento de quê? Aí pode ser o movimento do sangue nas veias, pode ser o movimento do músculo cardíaco, aí pode ser qualquer uma dessas possibilidades. E aí, como é que isso vai funcionar? Se eu quiser, por exemplo, verificar se está passando sangue em determinada veia, faz lá a análise parecida com o que a gente fez aqui e verifica a velocidade. Dependendo da velocidade, você consegue medir pressão, consegue medir vazão, né? Os conceitos da hidrodinâmica se aplicam e aí verifica se aquela veia está frustrada, com gordura, se o paciente corre risco de infarto e tal. Então, é uma técnica bem importante, né, no diagnóstico, né, do médico. Aí, essa resposta pode ser feita por um mapa de cores, né? Cada cor representa uma velocidade diferente aqui. Cada cor representa uma região de que tem ou não tem movimento, de sístole, de diástole do coração, por exemplo. Tá legal, galera? Então, essa é uma outra aplicação. Existem outras aplicações do GPS, né? Radares, de uma forma geral, também funciona assim para fazer as correções, né? Por exemplo, um avião em movimento, um radar vai pegar e vai fazer a correção, né? Porque você tem um satélite lá que faz essa localização, está em movimento, o avião está em movimento, tem uma diferença da frequência que é observada, né, quando emite por onda, né? E aí tem que fazer a correção por conta do efeito Doppler para achar, de fato, a velocidade original do objeto, do avião, o que for.
E tem uma outra análise que a gente vai fazer, que é a seguinte. A gente viu até agora para ondas mecânicas, o som, né? E isso acontece também, o efeito duplo acontece também para a onda eletromagnética, para a luz. A questão é que, para a luz, a gente vai ter que analisar de uma maneira relativística, né? Porque a velocidade da luz, c, né? 3 vezes 10 oitava metros por segundo, então uma velocidade muito alta, então tem que usar os conceitos de relatividade. E aí, é uma matemática, né, um conceito que a gente ainda não viu, então a gente não tem como fazer essa análise quantitativa. Mas uma análise qualitativa a gente consegue fazer, e é o que geralmente cai nos vestibulares, no Enem. Que análise qualitativa é essa? Então, a primeira coisa é analisar quem fez. Né? Então, em 1848, né, o francês Armand de Fizeau, ele, dependente do Doppler, ele fez essa avaliação para ondas eletromagnéticas, né? E aí ele conseguiu descrever, fazer a descrição matemática para isso. E ele fez, e a gente vai fazer a seguinte análise, né? Não vamos entrar na parte matemática. Mas o que a gente viu do efeito Doppler até aqui? Que o comprimento de onda ele diminui na aproximação, né? O comprimento aparente diminui na aproximação e ele aumenta no afastamento, gerando o seguinte resultado. Na aproximação, a frequência aumenta e no afastamento, a frequência diminui. Para o som, a frequência quer dizer o grave e o agudo, né? A altura do som. Agora, para a luz, essa frequência tem a ver com a cor, né? A frequência ou o comprimento de onda tem a ver com a cor. Você pode caracterizar a cor ou tanto pela frequência quanto pelo comprimento de onda. Então, aqui eu tenho uma frente de onda, né? Vindo na direção do observador, imagina uma frente de onda de luz, só para ilustrar, a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, a frente de onda não seria essa, que é só mais para ilustrar mesmo, o observador está vindo aquela frente vir. Aproximando, então ele percebe o comprimento de onda menor, né? E aí percebe uma frequência maior, como a gente já havia falado. E aí, para a luz, o comprimento de onda está associado à cor. Então, para o espectro visível, né, ele vai diminuindo à medida que você vai avançando, o infravermelho e o ultravioleta. Então, começa aqui no infravermelho até o ultravioleta. E aí, se a gente tem, por exemplo, uma estrela, luz amarela, né, uma estrela de sódio, que emite no amarelo, que lembra das lâmpadas de sódio, lâmpadas antigas, né, já não existem mais, elas emitem no amarelo. Aí, se isso entra em movimento e se aproxima do observador, a tendência é encurtar o comprimento de onda, ele deixa de enxergar o amarelo, começa a enxergar o verde, à medida que a velocidade vai aumentando, ele vai enxergando azul, e, dependendo da velocidade, ultravioleta. A gente está falando de velocidade da ordem, né, de fração da velocidade da luz. E quem está aqui e vê essa fonte se afastar, vai ver essa luz sair do amarelo e ir para o laranja e para o vermelho. Então, eu coloquei aqui uma dinâmicazinha com o observador aqui e a fonte se afastando, e com o observador aqui e a fonte se aproximando. Então, à medida que o observador vai vendo a fonte se afastar, ele vai indo para o vermelho. À medida que o observador vê a fonte se aproximar, e aqui a velocidade está aumentando, ele vai mudando de cor, à medida que essa velocidade vai aumentando, ele vai chegando para o azul até ir para o ultravioleta. Quando está parado, a gente vê o amarelo. Se não tem movimento relativo, você vai ver o amarelo. À medida que começa o movimento, vê que a velocidade vai aumentando. Quem está de um lado vê o fenômeno chamado redshift, e quem está aqui vai vendo a luz se aproximar do ultravioleta. E com isso, os astrônomos conseguiram chegar a algumas conclusões em relação a isso. Quais foram? Primeiro é que a Terra não é o centro do universo, né? Porque você tem observação tanto do redshift, do afastamento, se tudo estivesse se afastando, estaria divergindo da Terra, e a Terra seria o centro do universo. Mas também se observa essa luz tendendo para o ultravioleta, e puxando para o azul, verde, para o azul, para o ultravioleta. Então, você observa que também tem aproximação. Então, isso é um indício, né, que a Terra não é o centro do universo. E outra é a observação das distâncias, das estrelas, né, e saber se está se aproximando ou se afastando através, né, desse fenômeno. Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui.
fiquem em casa, mas fiquem estudando. Entendeu? E aguardamos aí que tudo se restabeleça da melhor forma possível. Um abração, até mais, pessoal.